na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22. Temos dado uma mensagem bem contundente, bem explícita nos últimos domingos, nos últimos tempos, algo que temos convicção de que o Senhor está trazendo para nós como igreja, mas não só para nós como igreja que se reúne aqui, mas para nós como igreja de Jesus Cristo. Quando nós saímos daqui, continuamos a ser igreja, quando estamos onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, nos divertindo ou passando por momentos de lutas e dificuldades, nós somos igreja de Jesus, onde quer que nós estejamos. E a mensagem que nós estamos passando, estamos dando, é aquela de Josué, capítulo 3, versículo 5, que diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, separem-se, preparem-se, porque o Senhor quer fazer maravilhas no meio de vocês. Quer fazer na minha vida, quer fazer na tua vida, nas nossas famílias, quer fazer no nosso ano de 2017, quer fazer em nossa igreja, através dela, em você, através de você. Mas é necessário nós nos rendermos ao Senhor. É necessário nós nos prepararmos, é necessário nós nos santificarmos. Na semana passada, a pastora Janete trouxe uma palavra falando a respeito dessa santificação, falando a respeito deste assunto, dizendo: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E trazendo a ideia de que santidade é uma obra de Deus, na qual nós temos uma parte. A santidade é uma obra do Senhor, nós temos uma parte nela, mas ela é uma obra de Deus em nós. O Senhor quer fazer em nós. Nós somos salvos e então Ele nos convida a se parecer mais com Ele. Então Ele nos convida a seguir, a estar mais próximo, a caminhar com Ele, a viver junto com Ele e a aprender no meio dessa caminhada. Nós encontramos na Bíblia diversas expressões comparando a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, justamente com um caminho, com uma estrada, com uma jornada, dando a ideia de que nós somos peregrinos aqui, ou seja, estamos em peregrinação, estamos em uma jornada, estamos seguindo um caminho. E quando nós encontramos a Jesus, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós saímos da beira da estrada. Aquele que não conhece a Jesus, ou aquele que conhece de ouvir falar, mas não se entrega ao Senhor. É como se ele estivesse em uma estrada marginal, é como se ele estivesse perdido nos atalhos da vida, é como se ele estivesse parado no acostamento. Mas quando nós encontramos Jesus, nós entramos nessa estrada, nós entramos numa jornada, entramos numa caminhada que é para a vida inteira. E quando terminar essa vida inteira, será por toda a eternidade um caminho eterno de bênção, de glória ao lado do Senhor. Mas nós temos uma jornada, nós temos uma caminhada. E o objetivo é que você, que talvez se perdeu no meio do caminho, você que talvez esteja estacionado no acostamento, talvez você que esteja caminhando, mas não no ritmo necessário, possa buscar mais o Senhor. E eu buscar o Senhor, e cada um de nós buscar o Senhor, para que nós possamos trilhar esse caminho chamado santidade. A mensagem dessa noite tem o título: O Caminho para a Santidade. Esse caminho tem nome, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Ele. Mas dando essa ideia de que nós estamos em uma jornada, nós estamos em um caminho, e a ideia é que você identifique-se. Como você está nessa caminhada, o que você precisa ser, o que você precisa fazer para que 2017 possa ser realmente algo novo para você. Nós, há alguns anos, pregamos uma mensagem aqui no fim de ano dizendo: e aí, tudo novo ou tudo de novo? Quantos lembram disso? Tudo novo ou tudo de novo? E essa pergunta continua valendo nas nossas vidas. Será que as atitudes, a minha vida, o caminho que eu estou trilhando está me levando para algo novo? Experimentar, a Bíblia usa várias expressões, dentre elas o vinho novo do Senhor. Ou será que eu estou
com os meus odres velhos? Será que eu estou com as minhas embalagens estragadas e o vinho novo do Senhor não poderá ser derramado? A Bíblia fala de novidade de vida, a Bíblia fala de vitória, a Bíblia fala de degrau de glória a outro degrau de glória. A Bíblia fala que a luz do justo é como a vida do justo e o crescimento daquele que foi justificado por Jesus é como um dia que vai amanhecendo, é como a luz da aurora, que hora que você vai percebendo, você se distrai um pouquinho e vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, e a hora que você vê, clareou. E essa deve ser a nossa caminhada, essa deve ser a nossa jornada. Mas nós precisamos buscar o Senhor, precisamos sair da beira do caminho, precisamos crescer. E para trilharmos esse caminho de crescimento, trilharmos esse caminho de santidade, nós temos dicas valiosíssimas aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler um texto longo aqui, do 1, versículo 22 até o 2, versículo 10. Vamos ler aqui uma parte bem importante, bem significativa, para que você possa entender, para que você possa entrar nesse caminho, para que você possa voltar para esse caminho, se você tiver, de repente, dele se desviado, para que você possa abastecer o seu carro, se ele estiver faltando combustível. Vamos ler aqui. 1:22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Senhor, esta é a tua palavra. Colocamos em tua presença e clamamos: vem falar conosco nessa noite. Aplica, Senhor, essa palavra aos nossos corações, de forma que ela dê fruto, de forma, Senhor, que torne-se vida em nossas vidas, de forma, Senhor, que possamos entender este caminho de santificação, esse caminho de crescimento, para chegar mais perto de Ti, em nome de Jesus, amém? Esse texto aqui, Pedro escreveu, assim como toda a sua carta, a todos os cristãos que estavam espalhados pelo mundo de então. Cristãos que viviam em um mundo romano, um mundo pagão, um mundo perseguidor dos cristãos. Tinha há poucos anos se iniciado uma grande perseguição contra os cristãos por parte inclusive do Império Romano. É como se o governo dos nossos dias estivesse perseguindo aquele que se chama pelo nome do Senhor, aquele que se chama cristão, aquele que segue a Jesus. Então, em meio de um mundo extremamente complicado, em um mundo desviado do Senhor, em um mundo que não queria, que militava, que lutava contra os princípios da palavra de Deus, um mundo em que fazia
com que os cristãos sofressem perseguições, que sofressem prisões, açoites, eram queimados vivos, comidos por leões nos coliseus. Neste mundo, Pedro escreveu essa carta para essas pessoas, para esses cristãos. Paulo escreveu essa carta. Hoje, o nosso caminho fisicamente é muito mais fácil do que o caminho daqueles primeiros cristãos. Hoje, pela graça de Deus, não temos perseguições deste nível, não temos lutas desse nível, mas, como o próprio Pedro fala na sua carta, o inimigo continua a derredor, buscando a quem possa tragar. E o mundo, como diz na palavra de Deus, jaz no maligno, o sistema afastado de Deus permanece, e a luta que existe é constante. Luta para que a cada dia possamos dizer não para o mundo e sim para o Senhor, para que a cada dia possamos escolher a luz e nos livrarmos das trevas, para que a cada dia possamos vencer e recebemos a vida que o Senhor tem para nós. Então nós somos chamados a viver em santidade. No meio de pessoas sendo perseguidas, o apóstolo Pedro escreve no capítulo 1, versículo 15, sejam santos como Ele é santo. Ele coloca o nível lá em cima e diz: é necessário que aquele que conheceu a Jesus, que aquele que recebeu a palavra, busque e procure uma vida que entre neste caminho de santidade. E quando a gente fala em santidade, estamos falando em vida prática, estamos falando na nossa vida. É possível nós fazermos tudo aquilo que precisamos fazer nessa vida, vivendo para o Senhor. É viver uma vida só. Nós percebemos, eu percebo em mim, e você provavelmente percebe em você, que existe muitas vezes muita diferença entre o nosso sentimento aqui no domingo à noite, na hora do culto, e o sentimento da segunda a sexta, até a sábado, até domingo à tarde, nos nossos trabalhos, nas nossas casas. Existe muita diferença na maneira de levar a vida. Existe muita diferença entre aquilo que a gente quer fazer de certo e entre aquilo que a gente acaba fazendo de errado. Existe uma diferença muito grande entre conhecer na mente as coisas do Senhor e praticá-las no dia a dia. E o que o Senhor tem me chamado e tem te chamado é para que nós aproximemos isso. É para que nós caminhemos mais perto do Senhor. Para que nós olhemos para Ele e realmente saiamos do acostamento e digamos: Senhor, eu estou no caminho, eu estou na estrada, agora me ensina, Senhor, eu quero te obedecer. Os teus mandamentos são mais doces do que o mel, eu quero te obedecer. Eu começo chamando a tua atenção para o versículo 22, que diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem-se uns aos outros e de todo o coração. Primeira dica dessa noite, para que você possa andar nesse caminho, para que você possa trilhar o caminho da santidade, é amar intensamente. Amar intensamente. Perceba que de um monte de coisas que o apóstolo Pedro poderia ter salientado e falado aqui, ele começa falando a respeito do amor fraternal e sincero. Eu não vejo uma melhor época do ano para nós falarmos de santidade e ligarmos isso ao amor fraternal, ao amor uns aos outros. Porque o amor a Deus, o amor que nós temos a Deus deve ser manifestado amando uns aos outros. Temos falado há anos isso, que crescimento espiritual não é simplesmente conhecer mais verdades a respeito do Senhor, mas é amar cada vez mais a Deus e cada vez mais ao próximo. E no meio de uma época de fim de ano, uma época em que as crianças estão de férias, uma época em que a casa enche de parentes, uma época em que muitas vezes acaba o salário antes do mês, numa época em que um monte de contas começam a aparecer e a dificuldade de pagar está aí, em uma época de festas, mas que muitas vezes no meio dessas festas, seja de Natal, de Ano Novo, nessa época, talvez passeando, viajando, visitando alguém, encrencas do passado voltam à tona, situações, dificuldades, tudo isso se apresenta muitas vezes em nossos relacionamentos. É assim também? Por aí eu estou falando algo que é só lá em Matelândia que acontecia, quando eu morava lá, agora aqui não acontece mais. Acontece. E o Pedro fala assim, visando o amor
fraternal e sincero. Sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Você quer conhecer mais a Deus? Eu quero conhecer mais a Deus. Sabe o que nós precisamos? Buscar o amor fraternal e sincero. Amar de verdade uns aos outros. Na hora que a coisa complicar para o nosso lado, nós temos que ser imitadores do Senhor. Deus é incomparável na sua habilidade e a sua capacidade de amar. Ninguém pode amar como Deus ama. Mas a Bíblia diz, Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro fala, sejam santos como Deus é santo. Sejam santos como Deus é santo. Amem como o Senhor ama. Busque imitar o amor do Senhor. No meio dessas encrencas, no meio dessas dificuldades, seja lá no trabalho, seja numa época em que talvez as pessoas estão cansadas fisicamente, psicologicamente, e já estão querendo dar um grito de independência em relação a um monte de coisa, um grito de revolta. De uma maneira geral, nosso país está revoltoso, né? Existem muitos motivos para isso, mas um fenômeno sociológico está acontecendo. Nós vemos uma indignação muito grande em todo mundo. Muita gente perdendo a cabeça muito fácil. Aqueles que têm uma tendência a partir para a violência, partem para a violência. Aqueles que têm uma tendência a internalizar as coisas e se magoar, o fazem. Aqueles que têm uma tendência a sair falando mal de todo mundo, saem falando mal de todo mundo. Mas nós nascemos de novo para poder amar. Versículo 23 fala disso, diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Neste contexto do amor fraternal que Pedro já vai voltar a falar, nós podemos dizer, você nasceu de novo para poder amar. Você foi alcançado pelo amor de Deus para que você possa também amar. Amar a Deus e amar as pessoas. Amar aqueles que são fáceis de ser amados e amar aqueles que são difíceis de ser amados. Perceba que Pedro não fala aqui muito de razão. Eu imagino, não sei você, eu acho que eu tenho liberdade de imaginar Pedro como um cara muito mais coração. Ele era um cara impulsivo, ele era um cara muito mais voltado ao povo e às pessoas, um cara muito do povo mesmo, um cara muito de relacionamentos intensos. E ele diz em várias vezes nesse capítulo aqui, de coração, sinceramente, intensamente, com todas as forças. E ele usa essas expressões fortes para dizer como nós devemos fazer. Isso requer esforço. Isso requer trabalho árduo. Sabe como que você faz para amar alguém sinceramente? Você começa a ter atitudes de amor, mesmo que elas a princípio não pareçam sinceras. Mesmo que aparentemente isso não seja sincero, mesmo que isso aparentemente seja uma expressão de obediência sua ao Senhor. Eu estou demonstrando amor àquela pessoa, não porque eu acho que ela mereça, mas porque eu também não merecia e fui alcançado pelo amor de Deus. Porque se fosse olhar o que eu merecia, eu estava indo direto para o inferno. Mas Deus não levou em conta o que eu merecia. Antes Ele me estendeu a sua mão de misericórdia e me livrou da condenação, que era eterna e que era certa e que era para mim. Agora, eu preciso estender misericórdia. Com misericórdia você foi alcançado. Estenda misericórdia, estenda amor. Lembra daquela palavra, né, já aproveitando que estamos no final do ano, quando na campanha Vivendo o Amor nos perguntamos amor ou justiça? Amor ou justiça? Se fosse pela justiça, se fosse por aquilo que é certo, se fosse por aquilo que os outros merecem, não existia amor, porque ninguém merece ser amado. Porque todo mundo está perdido, porque todo mundo faz coisas erradas. Então não é pelo que o outro fez ou deixou de fazer por merecer. É porque você foi alcançado pelo amor de Deus. E aí você vai começar a amar. Você vai começar a ter atitudes de amor. E isso vai demonstrar a vida de Deus em você. Até que isso vai se tornar sincero e de coração. Eu já fiz várias experiências e funciona. Afinal é a palavra de Deus. Funciona. Você vai amando e você vai demonstrando amor e você vai clamando: Senhor, Senhor, eu quero amar sinceramente. Senhor, eu quero perdoar sinceramente. Senhor, eu quero estender esse amor com que o Senhor me amou sinceramente.
de coração, com empatia, me colocando no lugar do outro, entendendo a dor do outro, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Me ensina, Senhor, em que em 2017 possamos aprender de Ti, Senhor. Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender dele. Precisamos aprender com Jesus como amar. E esse amor, eu acho muito interessante essas expressões que Pedro coloca, demonstrando algo muito mais interno do que externo, muito mais prático do que teórico. Porque o amor é prática. Um amor teórico não salva, um amor teórico não perdoa, um amor teórico não tem valor. Se Deus dissesse, eu amo, mas não demonstrasse esse amor não existiria. Mas Deus amou o mundo de tal forma que deu, que se entregou, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem precisar, mesmo sem ter obrigação nenhuma de o fazer. Deus amou e praticou esse amor. Porque se a gente amar só de conhecimento, se a gente amar só da boca para fora, se a gente apenas conhecer as coisas do Senhor, se a gente dizer, olha, para eu entrar nesse caminho de santidade, eu preciso ter muito conhecimento da palavra de Deus. Muito conhecimento da palavra de Deus. Primeiro eu me encho de conhecimento, primeiro eu leio tudo, primeiro eu aprendo tudo, e um dia, talvez, lá no fim da minha vida, eu vá ser sábio o suficiente para começar a demonstrar amor, para começar a dizer que eu estou no caminho da santidade. Não é assim, não é assim. Um amor sincero é prático. O conhecimento sem amor produz arrogância. O conhecimento sem amor produz arrogância. Aquele que sabe, aquele que conhece, mas não coloca em prática, fica arrogante. Jesus confrontou muitos fariseus que conheciam na prática, que conheciam na teoria muito a respeito da lei, a respeito de ajudar uns aos outros, a respeito de realmente demonstrar amor. Mas, na prática, isso não acontecia. Muita teoria e pouca prática. O Senhor quer nos levar. O Senhor quer nos levar para amar na prática, para amar intensamente, para entrar nesse caminho de santidade sem nenhuma ideia falsa, mentirosa, de que eu preciso caminhar muito tempo para começar a andar em santidade, de que eu preciso passar muito tempo da minha vida, ou ler tantas coisas, ou fazer tantas coisas para começar a andar em santidade. O que Jesus fez por você é abrir o caminho. Jesus fez isso por você. Teu carro estava lá, de repente apagado, sem motor, na beira do acostamento, e Jesus foi lá e pá, ligou, fez o teu carro funcionar, colocou um certo combustível e disse, agora entra na estrada. Agora entra nessa estrada que eu tenho um caminho para você, e no meio do caminho eu vou te ensinando, e no meio do caminho você vai aprendendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E Ele te convida a andar em santidade. Santidade é pensar, Senhor, o que eu preciso fazer para te agradar? Senhor, o que eu estou fazendo que não te agrada? Limpa o meu coração, limpa a minha vida, meu coração. Eu quero deixar de lado. Eu quero deixar de lado aquilo que está me atrapalhando, o embaraço, o pecado, essas coisas que me prendem, e eu quero correr contigo. Eu quero andar na tua estrada e no teu caminho. Mas, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente se distrai com as pessoas do trânsito. Imagina que você está com o teu carrinho, Jesus fez o teu motor funcionar, Jesus colocou um combustível inicial para você e você continuou caminhando. E a estrada estava aberta, bonita e alegre. Mas de repente, não bastavam os buracos no meio da pista, que são os problemas e as dificuldades. Alguém te fecha. Alguém entra na tua frente a 20 por hora. E você não pode ultrapassar. E o movimento é grande, porque na estrada da nossa vida o movimento é grande. É movimento de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Tem movimento de anjos e demônios ao nosso redor, isso é espiritual, mas tem movimento de gente, tem movimento de pessoas, tem gente caminhando, tem gente atravessando o teu caminho, tem gente cortando a preferencial da tua vida, tem gente fazendo de tudo, tem gente riscando teu carro, tem gente querendo roubar você, tem gente de tudo que é jeito. E eu não estou falando isso para que você olhe para as pessoas, é mesmo, estão querendo me derrubar, estão querendo me destruir, aquele negócio, aquela filosofia de Facebook que eu não gosto, né? Um monte de meus inimigos, não sei o quê, fica dando um monte de indireta, esse tipo de coisa. Eu não estou falando desse tipo de coisa, estou dizendo assim,
A vida é assim. Pessoas atravessam o nosso caminho. Pessoas atravessam o nosso caminho, situações acontecem. E se você se perder xingando os outros no trânsito, você não vai conseguir trilhar o seu caminho. Se você se perder com as coisas erradas que os outros fazem no trânsito, você não vai conseguir trilhar o teu caminho. Vou dizer mais, é possível que você se distraia e bata o teu carro. É possível que você se distraia a ponto de acabar o combustível e você ter que encostar. E muitas coisas podem acontecer. Não se distraia no meio do caminho. Não peque por causa dos pecados dos outros. Não se distraia por causa das distrações dos outros. Temos dado uma palavra para esse final de ano, para esse tempo de férias. Não tire férias de Deus. Não tire férias de Deus. Por quê? Porque o caminho não para. Enquanto você estiver vivo aqui, você está com o teu carrinho andando. Espero que esteja, porque é isso que o Senhor tem para você, que você esteja andando. E no meio do caminho tem pessoas ultrapassando, tem pessoas furando fila, tem pessoa fazendo coisa errada, tem de tudo. Não se perca por causa dos outros. Não tire férias do Senhor no sentido de ficar distraído com as festas, com aquilo que possa aparecer. Aproveite tudo que Deus colocar no teu caminho, aproveite as pessoas da tua vida. Fortaleça os laços com aqueles que amam você e que você ama. Usufrua da tua família, usufrua dos teus amigos, usufrua do descanso tão merecido. Você trabalhou tanto, você merece descansar. Usufrua de tudo. Mas não se esqueça do Senhor. Essa é a mensagem para você. Segunda coisa, capítulo 2, versículos 1 a 3. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite puro, espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Segunda dica, a primeira dica era que você pudesse amar intensamente. A segunda dica, aprender avidamente. Diga, eu preciso aprender. Eu falei uma parte ali em cima que não adianta teoria sem prática, que não adianta conhecer sem fazer, que não adianta dizer que é sem na verdade ser, não adianta nada disso. Mas a palavra é, não tire férias de Deus, continue aprendendo. Continue aprendendo do Senhor. Afinal, quando você trabalha muito, você fica com fome, não é verdade? Trabalha bastante, você fica com fome, não vê a hora de chegar em casa e comer. E se a gente disse que amar as pessoas, que perdoar as pessoas, que não levar em conta o mal feito, dá trabalho? Dá ou não dá? Manter um casamento, relacionamento com os filhos, com os outros, dá trabalho. Tá? Vale a pena também, né? Mas dá trabalho, então vai te dar fome. E precisa te dar fome. De quem? Do Senhor. Fome de Deus. Eu, por várias vezes, mesmo sem querer, perceba isso, mesmo sem querer, mesmo com uma decisão tomada na minha vida de que isso não fosse acontecer, várias e várias oportunidades nas férias, nessa época do ano, ou um pouquinho mais para frente, eu me distraí e parei de aprender do Senhor. Eu fiquei distraído com as coisas da vida, e aí, quando parece que a gente não está trabalhando, nada fica obrigação. E daí eu dizia assim, mas no começo, eu quero ler esses livros aqui nas férias, eu quero ler tanto da Bíblia, eu quero aproveitar, assistir umas pregações, eu quero buscar mais do Senhor, eu não quero ficar distraído, não está tendo atividades na igreja, mas eu quero mais. E aí sabe o que acontecia? Passava um dia. Não, mas é que fiz tanta coisa e tal. E a hora que eu via, esse dia se transformava em uma semana. E a hora que eu via, essa uma semana se transformava em 4, 5, 6, e passava todo aquele tempo. E muitas ocasiões eu percebi o meu combustível na reserva. Não deixe que isso aconteça com a tua vida. Não deixe que isso aconteça com a tua vida. Você está na estrada, você está no caminho, você já sabe que precisa perdoar, que precisa amar uns aos outros, que precisa não se distrair com o trânsito ao teu redor, mas não deixe que o combustível espiritual acabe. Continue buscando a Deus. Continue buscando o Senhor. Quantos já ficaram sem combustível na estrada aqui? É ruim, né? A gente fica envergonhado, a gente se sente totalmente impotente no meio da situação, a gente
fica, mas como que eu fui deixar isso acontecer? Como que eu fui deixar isso acontecer? Gente, muitas pessoas deixam o seu combustível espiritual acabar. O filho pródigo achou que podia viver com o seu próprio combustível, até o seu próprio combustível foi um pouquinho e não durou mais, ele teve que voltar correndo e ainda bem que voltou. E se voltar, o Senhor te aceita, o Senhor te recebe, o Senhor te perdoa. Mas corra para o Senhor, Ele tem um posto de combustível espiritual gigantesco esperando por você, para que você possa abastecer sua vida, está à tua disposição. Que posto é esse? É a palavra, é o Senhor, é busca por Ele, é orar, é ler. Ah, mas o ano inteiro a gente fica ouvindo isso, que a gente tem que orar, a gente tem que ler. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que é isso mesmo que eu tenho que falar para eles? E aí eu olhei para a minha própria vida. Quantas vezes e quantas ocasiões, mesmo sabendo, mesmo ensinando muitas vezes, me distraía com as coisas ao meu redor. E a hora que eu vi, tinha passado uma semana e eu não tinha orado nem lido adequadamente. E aí? E aí o combustível vai diminuindo. E ele vai diminuindo. E quanto mais caminhada você tem com o Senhor, mais rápido você deveria perceber que o combustível espiritual está acabando. Eu acho muito legal a figura que ele usa aqui. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Como crianças recém-nascidas. A gente temos a Cecília que mama e a gente não tem como não saber aquilo que ela quer. Sem hipocrisia, sem mentira, sem falsidade nenhuma, sem maledicência nenhuma, ela diz, eu quero mamar. E chora a plenos pulmões dizendo, eu quero mamar, porque é esse leite que eu preciso para viver. E assim como essas crianças recém-nascidas choram, você não precisa literalmente chorar, mas você precisa ardentemente desejar o Senhor, porque é isso que você precisa para viver. Muita gente tem buscado em outros alimentos aquilo que precisa. Antigamente, dizia-se que as crianças tinham que tomar não sei quantos chazinhos, papinha e não sei o que lá. Hoje os médicos são praticamente unânimes em dizer que até os 6 meses de idade, a criança só precisa do leitinho para poder viver. Não é verdade? É isso que dizem, esse é um fato que acontece. Da mesma forma, você precisa do leite espiritual, da palavra de Deus. Isso é suficiente para você se alimentar espiritualmente. O Senhor tem que ser suficiente para você. O Senhor. Você não precisa, eu não estou dizendo nada físico, eu estou falando espiritualmente, ok? Você precisa buscar no Senhor. Tem muita gente dizendo a resposta está dentro de você. A resposta está em pensamentos positivos dentro de você. Eu vou dizer, se dentro de você se refere ao Espírito Santo que está dentro de você sim. Mas se você se refere a você mesmo, se eu me referisse a mim mesmo, estaríamos nos enganando a nós mesmos. A resposta não está em nós, a resposta é Jesus, a resposta é o Senhor, a resposta é a sua palavra. Corra para Ele, busque, porque só com Ele você vai conseguir se livrar dessas coisas aqui. Diz assim, livre-se, coloca lá de novo, versículo 1, capítulo 2, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Por mais que você se esforce, sem o Senhor você não vai conseguir vencer essas coisas. E se você parar sinceramente para pensar, muitas vezes essas coisas batem à sua porta. Maldade. Eu não sou um cara maldoso. Mas essa maldade, ela não se refere a simplesmente maquinar o mal contra alguém que não mereça. Muitas vezes é você desejar o mal para aquele que você acha que merece. Aquele que você acha que merece. E não estender o perdão, e não amar, e não entender que ele é tão merecedor não merecedor do amor de Deus, quanto você também não é merecedor do amor de Deus. Mas o Senhor da mesma forma me amou e te amou para que você pudesse amar. Se livre de todo engano. Todo engano. Senhor, o que áreas da minha vida há engano? Em que áreas da minha vida eu estou sendo enganado? Enganado é aquele que não percebe, certo? Se a pessoa percebesse, ela não seria enganada. É óbvio, mas tem sentido se você parar para pensar e aplicar na tua vida.
Senhor, em que áreas eu estou sendo enganado? Eu não estou percebendo, mas eu estou saindo do caminho, saindo da rota. Em que áreas, Senhor, que eu estou invadindo aquelas tartaruguinhas do meio da pista e o meu carrinho está pulando e estragando tudo, mas eu não estou percebendo, estou achando que está normal. Senhor, em que áreas da minha vida eu preciso voltar para o centro? Em que áreas da minha vida eu preciso alinhar o meu carrinho no caminho? Pergunte ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ser livre de todo engano e de toda hipocrisia, inveja e maledicência. Pedro volta a falar de uns aos outros. Volta a falar uns aos outros. Muita gente acaba o combustível e começa a acontecer isso aqui. Hipocrisia, que é aquela falsidade com segundas intenções. Maledicência, quer falar mal do outro. Extravasa isso, extravasa aquilo que está dentro e começa a criar-se uma cultura, um costume de falar mal um dos outros, um costume de fazer fofoca uns dos outros. E se tem uma época que a gente tem que se cuidar com isso, é nessa época, né? Está todo mundo mais boca aberta, está todo mundo mais livre, parece que é verão, no inverno, parece que é todo mundo mais assim, né? Mais tranquilo. Mas temos que nos cuidar, temos que entender que o Senhor tem esse caminho para nós. Santidade, santificação é uma obra de Deus. Sem o Senhor você não vai conseguir nada. Sem o Senhor eu não vou conseguir nada, não vamos chegar a lugar nenhum, nosso combustível terminaria rapidinho. Mas é uma obra de Deus, da qual eu e você fazemos parte. Nós temos parte nessa obra. E a nossa parte é nos submetermos à vontade do Senhor. Nos submetemos a dizer: Senhor, que áreas de distração que ainda existem na minha vida. Amém? E uma terceira coisa para a gente terminar, versículo 4 e 5 do capítulo 2, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, que é Jesus, né? Olha só, Jesus, a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então, à medida que você se aproxima de Jesus, que é essa pedra viva, o que vai para você fazer? Continua. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você precisa amar intensamente. Você precisa aprender avidamente. Você precisa aprender com vontade. E para terminar, você precisa trabalhar entusiasticamente na obra do Senhor. Olha o que diz aqui. Conforme você se aproxima de Jesus, e daí ele faz um parênteses e diz: Jesus é a pedra viva, é a pedra angular, é aquela sobre qual as construções são firmadas. E Pedro sabia disso, porque Jesus falou para ele: Pedro, né, usando uma alegoria para dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, falando de si mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro. Pedro diz assim: vocês, conforme vocês vão seguindo Jesus, que é a pedra viva, a pedra angular, vocês também vão se tornando pedras na construção desse edifício. Vocês também, um monte de pedrinhas, formando a igreja de Jesus, trabalhando para Ele, continuando a missão de Jesus, fazendo aquilo que estiver ao seu alcance para implantar o reino de Deus nessa terra. Então, você quer entrar no caminho de santidade? Ame, sinceramente, busque amar uns aos outros, busque o Senhor, não deixe teu combustível acabar. E, quando você estiver na estrada, pare para ajudar aqueles que estão parados no acostamento com o carro quebrado. Pare para ajudar aqueles que estão precisando. Tem alguém acidentado na beira do caminho? É negligência você não parar para ajudar. É nobre de nossa parte, a gente se sente muito bem quando a gente faz isso. Você está numa estrada e você para ajudar alguém, claro, que isso... Existem riscos a serem considerados, muitas vezes é perigoso, a gente fica pensando que pode acontecer, que carro pode passar em cima de mim, pode bater em mim também, olha que perigo. Mas quando você para e ajuda alguém, dá uma sensação muito boa. Pessoas precisando, pessoas em necessidade, e você parou para fazer um simples favor. Imagine você trabalhar na construção dessa casa espiritual, que é a igreja de Jesus espalhada por essa terra,
com as suas forças, com as tuas energias, com os teus dons, com os teus talentos. O que eu quero dizer com isso? Você faz parte deste povo chamado pelo Senhor para viver em santidade. E santidade também é trabalhar para Deus. É muito ilusória e enganadora a ideia de que para eu viver em santidade eu preciso me isolar. Não existe isolamento no reino de Deus. Não existe isolamento. Eu vou viver isolado. Então, eu não vou falar com ninguém, não vou fazer nada, então eu vou viver em santidade. Muito pelo contrário. Quanto mais você se envolve com as pessoas, com o espírito certo, com o coração certo, do lado certo, como pedras vivas na edificação, então você vai, com aquilo que é de bom, contaminando o ambiente que você está, no sentido positivo. Você vai disseminando os valores da palavra de Deus. Você vai trabalhando com os teus dons e talentos. Aqui na igreja, eu quero me envolver no ministério, eu quero trabalhar, eu quero fazer parte, eu vou pregar o evangelho, eu quero passar um estudo para alguém, eu quero chamar as pessoas para estarem aqui, para conhecerem a palavra de Deus, para ouvirem uma mensagem que fale ao seu coração. Eu quero e eu vou. Coloque isso no teu coração para 2017. Para que não sejam tudo de novo, para que sejam tudo novo na tua vida, para que você entre nesse caminho, trilhe esse caminho e viva aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor quer que você esteja disponível para servi-lo. Aquilo que Paulo fala a esse respeito, nessa vida nada tem valor, nada tem sentido se eu não anunciar a tua palavra, se eu não cumprir a missão a qual o Senhor me chamou para fazer. Viva isso. Quer viver em santidade? Quer se preparar para aquilo que o Senhor tem em 2017? Viva esses pontos, se envolva naquilo que o Senhor tem para você. Busque crescer em entendimento, em aplicação daquilo que Deus tem para você. Ame sinceramente uns aos outros. Amém? Vou convidar